A Floresta Nacional de Passo Fundo apresenta flora diversificada distribuída em 74 terrenos. Está localizada em Mato Castelhano, que anteriormente pertencia ao nosso município. Ela foi criada em 1946 e apresenta uma área de mais de 1.200 hectares. A preservação da floresta e das aves é o assunto de hoje do nosso Universidade Aberta. Além disso, vamos conhecer as áreas que os profissionais de ciências biológicas podem atuar. Fique com a gente, o Universidade Aberta está só começando. O projeto de pesquisa do Instituto de Ciências Biológicas da UPF trata do monitoramento das aves em diferentes ambientes da Floresta Nacional de Passo Fundo. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a coordenadora do projeto, a professora doutora do Instituto de Ciências Biológicas da UPF, Nêmora Paulete Prestes. Mas antes disso, confere aí uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. O Brasil tem 165 espécies de aves ameaçadas de extinção, o que representa 12% de todas as aves em risco no planeta. Isso ocorre porque as matas, que são seu habitat natural, estão sendo destruídas. O Batalhão Ambiental da Brigada Militar atua na prevenção e repressão de crimes ambientais. Ao todo, são atendidos 239 municípios da região noroeste do Rio Grande do Sul. A capitã do 3º BABM, Andressa Dias, conta que os maiores poluidores do meio ambiente são as pessoas jurídicas. Esse ano, nós completamos 20 anos da publicação da Lei dos Crimes Ambientais. É uma lei de 98 e, em razão dessa, até então, nós não tínhamos uma fiscalização tão efetiva. Nosso trabalho, basicamente, se resume ao aspecto preventivo e repressivo. O preventivo, a gente faz alguns servidores que são bastante qualificados, eles dão aula aulas em escolas, eles dão palestras para adultos, justamente no sentido de orientar a população. O nosso grande leque é a questão de justamente fiscalização de empresas, realizações de operações, e aí a gente justamente ataca no enfoque repressivo, que a gente se depara com a ocorrência policial, no caso a infração ao meio ambiente. A preservação também é feita por organizações não governamentais, como o Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas. A entidade representa a comunidade na construção de políticas públicas desde 1983. Nós entendemos que meio ambiente ele vem sendo muitas vezes menosprezado a sua visão. Desenvolvimento é estratégia, é planejamento. E quanto melhor nós cuidarmos do ambiente onde vivemos, melhor qualidade de vida das pessoas e melhor desenvolvimento para uma cidade ou para uma região. E se formos a avaliar o que existe hoje em Passo Fundo, muito tem sido feito através do Grupo Ecológico. O Brasil é um dos países que mais se destaca pela sua biodiversidade. Mas mesmo assim, 11 animais nativos do nosso país estão extintos, e 7 deles são aves. A conscientização é fundamental para impedir a destruição de nossa fauna e flora. Tudo bom, professora? Tudo bem. Seja bem-vinda à Universidade Aberta. Muito obrigada. Professora, qual é o objetivo central do projeto? Bom, o projeto ele já tem 19 anos de existência, né? Nós começamos um trabalho em função do meu doutorado. Gostaria de saber e monitorar as aves que existiam aqui na nossa região e nós escolhemos então um ambiente protegido, que é a Floresta Nacional de Passo Fundo, né? Um ambiente que houvesse poucas interferências para ter esses resultados ao longo de muitos anos. Quando a gente começou o projeto, não se tinha a ideia de se estabelecer tanto tempo essa pesquisa na Floresta Nacional de Passo Fundo. Mas lá criamos vínculos, né, e estabelecemos um projeto de anilhamento com as aves aqui da nossa região. O que é anilhamento?
Anilhamento é uma técnica que se usa onde nós capturamos as aves e precisa ter uma licença especial para captura e se identifica, se faz todo um processo de medição do seu corpo, das medidas do seu corpo e instalamos então uma anilha na sua pata, no seu tarso. Essa anilha, ela é do ICMBio, do CEMAV, que é um órgão que trabalha com as espécies de aves, inclusive as migratórias, e ela tem, então, letras e números, ou seja, um código. Aí seria a identidade, o CPF das aves. Mediante aí essa anilha, que nós conseguimos, então, detectar a captura ou a recaptura, né? Então, por exemplo, a ave que não tem o anelzinho, capturamos, nunca foi capturada, recebe esse anel, e numa próxima vez que ela venha a cair nessas redes de neblina, então a gente reconhece a recaptura desses indivíduos. E no caso das aves migratórias, essas informações estão todas online, elas são compartilhadas por um grande banco ou não? Por exemplo, se essa ave sai desse ambiente controlado, vai para um outro ambiente e é recapturada? Sim. Existem vários anilhadores no Brasil e esses anilhadores cadastrados, eles, que são as pessoas autorizadas a fazer a captura dessas espécies, desses indivíduos, eles dão um retorno para o CEMAV e aí então nós ficamos sabendo, por exemplo, que essa ave foi recapturada em outros ambientes. Para você ter uma ideia, só na Floresta Nacional de Passo Fundo nós já capturamos mais de 5.000 aves diferentes, anilhadas. Não. Algumas das mesmas espécies. Isso. Espécies diferentes, um número mais baixo de espécies, mas 5.000 indivíduos. E apenas um indivíduo foi recapturado por outro pesquisador no Rio Grande do Sul. Isso é uma informação valiosa, de que os animais costumam ficar ao redor de um mesmo lugar, por exemplo? Exatamente. A gente não tinha essa ideia que todo mundo pensa que as aves migram, se deslocam, e de fato elas fazem isso. Mas grande parte das aves que trabalhamos, elas são residentes, elas são fiéis a esses ambientes. Então fica aí nosso compromisso, né? Manter ambientes bem conservados para manter uma boa biodiversidade. Essa seria uma pergunta que eu ia fazer mais adiante, mas eu vou aproveitar que a professora tocou no assunto para trazer essa questão à tona, né? A gente fica pensando, bom, além de saber quantas aves existem, quais as espécies que estão nesse ambiente, quais são os hábitos dessas espécies, como é que elas se desenvolvem biologicamente, esse monitoramento das aves, ele tem um papel ambiental também, não é, professora? Sim. Para conhecermos a sua ecologia, o seu comportamento, a gente estabelece até 2 estações no ano, que são extremamente importantes, a inverno e a de verão. Aí temos os migrantes dessas 2 estações que vêm de fora visitar a Floresta Nacional. Muitos, inclusive, da Amazônia, né? Pegamos esses indivíduos e depois retornam. Nós temos um dado interessante de uma espécie que foi capturada numa floresta, num ambiente nativo. Você falou antes em terrenos, né? Temos 74 talhões na Floresta Nacional de Passo Fundo e lá em ambientes de floresta nativa foi instaladas redes, pegamos uma espécie, no ano seguinte ela caiu exatamente no mesmo local. Então mostra ela é um grande relógio, né? Vai e volta para compartilhar do mesmo ambiente. Vem para nosso ambiente, para o nosso hemisfério sul, mais para reprodução. Se ela é um relógio, se ela funciona como um relógio quando está tudo bem, quando acontece alguma coisa, alguma variação de comportamento, ou biológica, ou de saúde da ave, isso pode ser um indício de que há algum problema naquele ambiente também? As aves, elas são bioindicadoras do ambiente, elas detectam a qualidade do ambiente, né? Então, se tivermos ambientes bem conservados, a princípio vamos ter uma boa estrutura da floresta vai proporcionar uma boa riqueza dessas aves, né? Perturbando esses ambientes vai afetar diretamente nessa riqueza, nessa riqueza de aves que existem no local. Como são 19 anos, quer dizer, é um período extremamente longo, né? Para quem não trabalha com pesquisa, para o leigo, parece um período, é uma vida, né? 19 anos acompanhando esse ambiente e essas aves. Muitas considerações importantes tu podes ter feito a respeito desse universo, mas quais as constatações, as observações que te surpreenderam mais em todos esses anos?
Olha, você falou, de fato, são muitas considerações, mas eu acho assim, uma pergunta que a gente sempre tinha, que fazia desde inicialmente, né, desde o início do programa, do projeto, elas vão estar sempre nesses ambientes? Ou vamos conseguir os seus filhotes? Quanto tempo tem, qual é a durabilidade de uma ave? Qual é a idade de uma ave, né? Então, são perguntas difíceis e que em 19 anos a gente também não consegue responder, né? Para a gente saber, por exemplo, a idade de uma ave, de uma espécie, você tem que ter pego um filhote, anilhado aquele filhote e ter a sorte de recapturar em outro momento, desculpa, para poder ter essa informação. E nem sempre se consegue isso. Mas ao longo dos anos nós pegamos uma espécie de passarinho já por 12 anos. Então, quer dizer, no mínimo, essa ave viveu 12 anos, né? Isso é muito, é pouco? Se nós compararmos, por exemplo, com os papagaios, é relativamente uma idade bastante longa, né? Os papagaios são as espécies que mais vivem no nosso ambiente, que é até em torno de 70 anos, que se tem conhecimento. Então, 12 anos... Ou seja, uma ave tem um tempo de vida quase igual a um ser humano. É difícil também te responder essa pergunta, porque a gente não tem dados biológicos para responder isso com certeza. Mas, ao menos, essa espécie, que é um patinho, comum da nossa região, de interior de floresta, ele tem no mínimo 12 anos. Olha só que interessante. E tomara que a gente consiga ainda recapturá-lo em outro momento para aumentar a idade dele. Com que frequência se recaptura um pássaro? Diz que é difícil, né? Conseguir pegar ele e depois de um tempo recapturar. É muito difícil fazer as recapturas, encontrar aqueles animais de novo, ou isso acontece com uma certa frequência? Não, é normal. Não todos os indivíduos que nós já anilhamos na Floresta Nacional, né, em torno de 5 mil indivíduos, nós temos um índice de 32% de recaptura. Então, é um índice bastante elevado, né? E esse monitoramento é sempre feito nas estações de inverno e de verão. Aí se estabelece um período, uma expedição longa, onde nós usamos 9 áreas que fizemos o trabalho de pesquisa, né, em mata nativa, em florestamento de pinos, em araucária, em regeneração, e acompanhamos, então, essas aves nesses ambientes. Bom, agora nós vamos fazer um rápido intervalo, mas antes disso, vamos ouvir Andriele e o Luiz, que vão nos contar um pouquinho sobre as motivações para participar desse projeto. Sempre tive muita vontade de saber um pouco mais da avifauna, né? Então, de aves. Quando fui convidada pela professora Nêmora para participar do projeto, acho que eu não pensei 2 vezes em aceitar participar. É muito importante esse estudo fora da sala de aula, porque você acaba vivenciando coisas que é muito além do que você só estudar em livros ou em sala de aula. Você pensa diferente vendo as aves ou vendo aonde elas acabam residindo. Você tem uma vontade maior de aprender, de estudar e de cuidar desse local também, que é um local que hoje está em perigo de extinção, né? Abre outros leques, outros pensamentos para te ter mais vontade de estudar e mais a fundo. Desde a minha graduação já trabalhava com aves, então teoricamente já me inseri nesse projeto juntamente com ela, no qual a gente vai para a Floresta Nacional de Passo Fundo e faz anilhamento dessas aves. Bom, na verdade esse projeto influencia muito, né? Até porque é o que eu quero seguir na minha carreira, né? Que é ornitólogo. Então a gente utiliza o que a professora Nêmora nos fornece, né? Todo esse conhecimento para aplicar então na nossa formação. Estamos de volta com o Universidade Aberta. O tema de hoje é o projeto de pesquisa Monitoramento das Comunidades de Aves em diferentes ambientes da Floresta Nacional de Passo Fundo. As ações oportunizam aos estudantes um contato direto com a fauna e a flora da própria região. Estamos aqui no estúdio com a coordenadora do projeto, a professora doutora do Instituto de Ciências Biológicas da UPF, Nêmora Paulete Prestes.
Mas antes de continuarmos a nossa conversa, confere aí algumas das áreas que um profissional formado em ciências biológicas pode trabalhar. Hoje você vai conhecer o campo de trabalho de um biólogo, o profissional que estuda todas as formas de vida, desde as maiores até as microscópicas. O profissional licenciado em Ciências Biológicas pode atuar em escolas de ensino básico como professor. Trabalhar com análise e diagnósticos de doenças em clínicas e laboratórios é uma das funções na área de biologia molecular. Na biologia forense, ele auxilia em investigações criminais. Quem trabalha com genética e biotecnologia pode criar, manipular, reproduzir e estudar organismos em laboratórios, para compreender seus processos fisiológicos e genéticos. E aí, gostou? Aqui na UPF é oferecido o curso de Ciências Biológicas nas modalidades de bacharelado e licenciatura. Para saber mais, acesse www.upf.br/ensino. Pro, eu ia perguntar um pouquinho sobre a captura, né? Então, a senhora estava explicando que captura, coloca um código, né? Uma espécie de braçadeira no animal para que ele possa ser depois localizado de novo. E quando é feita essa captura, o que se observa? Né? Tu observa penas, observa a parte biológica do pássaro, se faz uma catalogação, como é que isso funciona? A gente observa as penas dele, né, se está mudando ou não, isso é bastante importante. Em 2 épocas do ano, puração hormonal, ele troca penas. E as aves também, elas perdem as penas aqui da região do abdômen, né? Então, quando ela perde a pena, significa que ela está incubando os ovos. E aí, essa é uma informação importante, porque você tem certeza se é o macho ou é a fêmea que ajuda na incubação. Então, às vezes se pergunta, só as fêmeas que cuidam dos filhotes, só as fêmeas que incubam os ovos. Não, tem algumas espécies que o macho participa também desse cuidado com suas futuras crias, né? Com os ovos e depois com os filhotes. E aí vem uma segunda pergunta, que é, bom, quando acontece a captura e o anilhamento, o animal volta para o ambiente dele, né? E aí, é só a captura ou existe algum outro tipo de observação que se segue depois do anilhamento? Nós usamos outros 2 métodos, né? Esse é um método que se usa e usamos também o método que a gente chama de transecção, que é andar, caminhar nos diferentes ambientes fitofisionômicos da área, né? Estabelecendo quais são as aves que ocorrem. Então, pelo ouvido, os contatos eles podem ser auditivos ou visuais. A gente pode identificar as espécies. É muito difícil você, por exemplo, ver aquela espécie que você capturou, se ela está com anilha ou não, mas o ouvido, a gente registra bem a espécie, se consegue identificar a espécie pela audição ou pela visão. O outro método é um pouco mais técnico, onde você permanece um tempo X na floresta, né, em torno de 20 minutos, e você também registra todas as espécies também pelo auditivo e visual, as espécies que ocorrem. Aí a gente teria, por exemplo, a abundância dessas espécies naquela floresta estudada. Para as pessoas que estão em casa e para a gente que é leigo, né, a gente fica imaginando que isso é uma coisa meio de camuflagem, assim, e de ficar em silêncio, como a gente vê nos filmes, por exemplo. É isso mesmo? A gente sempre comenta que o ornitólogo ele tem que ter um bom ouvido, né? Você consegue registrar mais de 90% dos nossos registros são auditivos e o visual nem sempre enxerga. Então, você vai no interior da floresta, escuta muito e em poucos minutos você pode registrar muitas espécies de aves se você tem um bom conhecimento. Vale reforçar. Ou seja, você tem que treinar o ouvido para reconhecer o canto dos pássaros. E em épocas diferentes também podem vocalizar de formas diferentes. Às vezes elas não cantam, elas só chamam, ou por uma agressão, ou por um aviso. E essa é uma comunicação que nem sempre a gente consegue entender o que elas estão dizendo, né? Mas a vocalização, ela vai se manifestar praticamente ao longo de todo o ano, com uma ressalva que nem todas as espécies cantam ao longo de todo o ano, né? A primavera, por exemplo, é uma estação que estimula principalmente os machos a cantarem, porque eles vão atrair as suas fêmeas.
localizando um bom território para reprodução ou que tenha um bom recurso alimentar. Então, é uma estratégia que o macho faz para conquistar suas fêmeas. Então, o pesquisador nessa área é um sujeito que tem que treinar o ouvido. E como faz isso, professora? Como é que se prepara para ir para a floresta, por exemplo, um aluno que agora está na graduação e aí depois vai virar um pesquisador nessa área? Participando, essa é uma boa oportunidade, participar de projetos de longa duração, participando, escutando, sempre Gravações mesmo. E hoje tem alguns recursos, né? Tem o Wikiaves, que é um site bastante comum entre os ornitólogos, que se você pode buscar as espécies que está procurando e escutar a vocalização delas, né? Na época que eu estudei, que eu comecei, nós tínhamos um único recurso no Brasil, que ficava na Universidade de Campinas, que estava disponível para com gravações. Conhecer, com gravações, né? Hoje já está bastante diversificada essa E a tecnologia permite isso fazer até em casa, né, por exemplo. Já tivemos muitos graduandos que participaram ao longo do projeto, outros já estão formados e continuam participando ainda. Então, é uma oportunidade para se especializar na sua formação, né? A professora falou cerca de 5.000 indivíduos, né, que já foram capturados, então, nessa região e mapeados. Mas quantas espécies, aproximadamente, nós temos na Floresta Nacional de Passo Fundo? O Rio Grande do Sul tem mais de 600 espécies de aves. E na Floresta de Passo Fundo, de interior de mata, nós temos 213 espécies. Então, é 1/3 de todas as espécies registradas para o estado do Rio Grande do Sul. É um número bastante significativo. São mais de 200 espécies. Existe alguma que tenha alguma característica particular, assim, que chame muito a atenção, que se distinga das demais? Ai, fica difícil ter ou de gosto, ou num canto que chame mais atenção, que seja um canto bonito? Olha, para a gente todas as aves são especiais, né? Elas são os nossos primeiros vizinhos, digamos assim. Às vezes a gente nem acorda, nem abre a janela, a gente já está ouvindo elas cantando. Então, tudo depende da ocasião. Acho que todas são especiais, todas têm cores lindas, outras menos, né? O macho, às vezes, ele é mais chamativo para poder atrair a fêmea, ou se não tem uma boa coloração, vai ter uma boa vocalização. E agora, falando em pesquisa, professora, esses estudos geram e rendem outros estudos, quer dizer, a cada pergunta que um projeto de pesquisa tem, quando ela está começando a responder essa pergunta, outras novas perguntas surgem, né? E os alunos que passaram por esse projeto e que seguiram pesquisando, também desenvolvem trabalhos nesse sentido. Tu comentaste no intervalo sobre um trabalho que está sendo desenvolvido em Santa Catarina, é isso? Exatamente. O aluno também ele tem que ter uma vocação, né? Saber, dentro da graduação, tem várias oportunidades, é extremamente importante que o nosso aluno participe de vários trabalhos de pesquisa para saber qual é a área a seguir, né? Quem trabalha com fauna tem a vantagem porque conhece um pouquinho das plantas também, porque as aves precisam das plantas, a interação planta-animal é extremamente importante. Mas temos alunos também hoje que estão fazendo mestrado, que está trabalhando em outra unidade de conservação, que a Floresta Nacional é uma unidade de conservação, e esse aluno está trabalhando numa RPPiane, estabelecendo a mesma metodologia, né? Não de captura, mas de transecto e de ponto fixo, que nós comentamos anteriormente. Aquela que fica 20 minutos no lugar e a que caminha. Aquela que caminha, exatamente. Para conhecer como que está a comunidade de aves desses ambientes. Claro que cada espécie ela tem uma rotina, um ciclo de vida, né? As espécies elas interagem entre si, as espécies de aves, quer dizer, uma espécie é importante para outra espécie de alguma forma? Sem dúvida. Porque a gente chama de comunidade, né? Sem dúvida. Tem espécies que vão se alimentar, digamos, vamos pegar o pinhão como exemplo, né? Retira o pinhão da pinha, e se ele não for retirar lá e derrubar algumas no chão, outras espécies não vão participar dessa alimentação, né? Por exemplo, como que os roedores poderiam comer o pinhão se não tivesse uma gralha, um papagaio ou outro indivíduo, uma pirura, enfim,
retirando o pinhão e deixando alguns pinhões no chão, né? Então é extremamente importante. Assim como as formigas também se alimentam, então é uma gama muito grande da fauna que se alimenta do pinhão, né? Graxaim, veado. Mais de uma espécie faz o mesmo trabalho, digamos assim? No caso do pinhão, por exemplo, de retirar a pinha da árvore. Nem todas conseguem retirar, né, o pinhão. Outros, por exemplo, não se interessam pelo pinhão, mas em si por alguns aranhas, insetos que ocorrem na pinha ou na grimpa. Então, depende da quase que o trabalho de uma ave permite que a outra possa usufruir do alimento ou... E não só de ave, mas como mamíferos, né, no modo geral. Por exemplo, puma. Quando que temos puma numa região, né? Quando nós temos uma cadeia bem equilibrada. Temos roedores, temos preás, vamos ter cutias, paca, graxaim e depois o puma. Então, ele mostra que o ambiente está bem conservado. E tudo isso pode ser, por exemplo, o pinhão, que pode ser um elemento gerador para chegarmos no puma. Olha só que bacana. Pronto. Como o projeto segue daqui para frente? Pretendemos continuar ainda por muitos anos, né? É um trabalho curioso. Nós fomos motivadas a iniciar esse trabalho justamente porque, como a Floresta Nacional do Passo Fundo é um lugar que se retira alguns elementos, né? Ele faz algum corte seletivo, fomos curiosos por saber como que essa perturbação do ambiente interferia na estrutura da própria floresta e na qualidade das espécies. Então, isso tudo é um somatório. Hoje a gente vê que muitas áreas que foram alteradas no passado já estão bem, se reconstituíram bem. Isso. E hoje temos uma comunidade melhor estabelecida. Umas espécies somem, outras espécies aparecem. Então, às vezes a gente pode ficar frustrado. Por que tal espécie eu não registrei mais? Talvez a floresta já esteja em melhor condições e essa espécie, então, se retirou, né? Que ela era de área mais perturbada, por exemplo, e procura ambientes melhores. E outras espécies se estabelecem, exatamente. Então. Mas só reforçando também que a técnica do anilhamento, ela permite mostrar o deslocamento, como você comentou anteriormente, né? E nós podemos dizer que nós temos muitas espécies aqui da nossa região que são residentes, que precisam desses ambientes. Ou seja, dos 74 ambientes, elas foram capturadas num ambiente X e elas foram só recapturadas desse mesmo ambiente. E às vezes a gente tem a ideia errônea, né? Que elas usam de trampolim, que possa usar vários ambientes. E na verdade o trabalho já de quase 20 anos mostrou exatamente que elas são fiéis a esse território. Por isso a importância de conservar os ambientes ao nosso redor. Exatamente. Né? Pro, muito obrigada pela tua participação. Obrigada. E também dos alunos que estiveram conosco através dos depoimentos, né? E o Universidade Aberta de hoje fica por aqui. Mas você pode assistir as nossas reportagens em nosso site, nextshore.com.br, e o nosso programa na íntegra está disponível no canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem, eu espero você. Até lá!